Olá, gente, boa tarde. Voltamos aqui, probleminhas técnicos. Hoje, dia 12/7, nós temos a oportunidade de conversar com a parteira tradicional, Marilide Reis, e ela vai contar um pouquinho para nós, dentro do projeto sobre educação, América Latina e educação da vida, os projetos que ela vem se envolvendo como parteira. Então, seja bem-vinda, Maria Lídia. Vou chamar aqui agora. Pronto, fizemos o convite. Deu certo. Às vezes Agora deu. acontece. Nós tivemos Acontece. muitos dias de chuva aqui, e aí a gente acaba entrando e saindo, assim vai seguindo. Marilídia, seja bem-vinda. É um prazer te receber aqui no espaço do Coletivo de Educação do Parcerias Latinas. Não é à toa, né, a questão do nome, Parcerias Latinas, chamando atenção para esse trabalho, para o papel da parteira na nossa sociedade, na nossa história. Então, gostaria muito que você pudesse se apresentar, né, dizer qual é a localidade que você está falando, e assim nós vamos fazer essa conversa, esse diálogo, como se fosse uma roda, né? Para quem está nos assistindo, um super beijo, muito obrigada por esse momento, e quem não puder, pode assistir depois, vai ser lançado no YouTube também, tá bom? Marilídia, quem é você? Se apresente, por favor. Ai, ai. Começa bem essa conversa, viu? Sempre! Aí, Melhor assim possível. aí a gente vai ter que fazer várias lives, né? Pra eu me Sim! apresentar. Mas, assim, resumidamente, assim, para quem não me conhece, é uma alegria estar aqui participando dessa conversa com o coletivo. Falar de educação e educação para a vida, né? É uma honra. Realmente, assim, me sinto honrada de estar aqui, né? Tendo essa voz também, né? Eu acho que isso é muito gratificante nesse momento, né? Tenebroso que a gente vive. É sempre muito bom Bah, ter vozes, né? verdade. Então, eu sou Marilídia, eu nasci em São Paulo. Eu, na verdade, cresci dentro de um ambiente bastante europeu, porque estudei numa escola alemã no início da minha vida. Apesar de ter nascido numa comunidade periférica de São Paulo, né? Cresci em Parelheiros. Isso é uma parte da minha história que poucas pessoas conhecem. E após esse tempo, eu é, passei a estudar numa escola alemã e através desse vínculo acabei indo morar muito cedo na Europa. Então, eu fui com 18 anos pela primeira vez para fora do Brasil e vivi durante praticamente 15 anos, né, na Suíça, onde eu posteriormente voltei, tive família, tive experiências de partos tradicionais, de partos hospitalares, e fui agregando, né, o conhecimento de muitas práticas também tradicionais, apesar de que europeias, né? O conhecimento de plantas, de ervas, essas coisas todas fazem parte desse estudo que eu vivenciei estando na Europa, né? E aí chego com os meus 30 anos e resolvo que não consigo não saber quem eu sou, né? Na minha identidade cultural brasileira. E retorno ao Brasil e venho para a Chapada Diamantina, que é onde eu estou agora, em Igatu, onde eu tenho um espaço, onde eu recebo pessoas, recebo famílias, mulheres que resolvem se conectar com essa essência do nascimento no momento dos seus partos e vem aqui para o Boa Hora Nascer, que é o Instagram do meu trabalho. Por isso estou aqui também por ele, porque considero também um trabalho dentro dessa área, né? Divulgar esse olhar do nascimento que eu trago para essas famílias. Então, tenho 4 filhos, 2 filhas nascidas aqui na Chapada Diamantina, Bahia. O lugar onde eu vivo tem 400 habitantes, onde temos uma população com muitas crianças, com muitos nascimentos, e um histórico também de garimpo, enfim, da busca, né, por essa, por essa, por esse bem material, né, que é o diamante na mente humana, né?
Então, assim, é um lugar de muitas histórias. E aqui eu também estudo, faço meus estudos para que eu possa levar, né, essa experiência de ter adentrado a parteria, primeiramente a partir da sociologia, que eu também fui parar na Europa fazendo, né, uma formação em sociologia, então atendendo mulheres com crianças separadas, violência doméstica. Tudo isso traz assim um entendimento para mim também, para essa bagagem que eu trago hoje. E, enfim, retornei ao Brasil nessa busca de identidade e aqui me deparei com a situação do parto no Brasil, né? A situação do parto há praticamente 21 anos atrás, talvez fosse bem mais precária do que hoje, mas me despertou para o olhar das parteiras tradicionais, para esse olhar que traz a pureza do contato na presença com a vida, né? E esse contato assim me trouxe a busca de como trazer as pessoas de volta, né, para essa essência que é o nascimento, né? Hoje a gente teve essa notícia que eu nem gostaria de mencionar, mas é inimencionável, né? Dizer, Exato. eu preciso, de certa forma, olhar para isso e ver até que ponto a humanidade chegou, né? Quando falamos aqui de amor, de nascimento, da presença de seres aqui na Terra, como que a gente fala disso, mas ao mesmo tempo a gente vê o outro lado, né? O lado sombra dessa história, né? Então, dessa história feminina. Então, tem muitas coisas acontecendo nesse momento. Então, vamos falar sim aqui do que significa nascer, né? Do que significa esse momento, né? Do nascimento, do ponto de vista de uma parteira, que sou eu, além de ser mãe, né? De 4 crianças, de ter estado presente em muitos nascimentos, né? Na minha vida, de ter presenciado a transformação de muitas famílias. E o que significa isso para cada família, né? E o que significa também partejar esse momento, né? Porque é de uma grande responsabilidade como partejamos esse momento, Com né? certeza, com certeza. Qual é a presença que temos no momento da chegada de um ser aqui Uhum. na Terra? Então, esse olhar, qual é o tempo que temos? Quais são as regras que nos comandam? Quais são as instituições que nos abarcam e nos também impedem de atuar de uma forma mais amorosa? Isso tudo faz parte da humanidade, né? Uhum. Mas escolho, né, nesse momento, assim, olhar realmente para o que traz um ser humano para a Terra, né? Com que propósito, com que, com que luz, né? Para que a gente também possa iluminar essa humanidade, né? Ter um Certo. outro olhar sobre isso, Com né? certeza. E é o quão a gente precisa, né, Marilídia, colocar essa discussão acessível, né? É muito legal esses caminhos que da sua apresentação, de dizer a gente da violência dentro de um contexto e o porquê que a gente vem falar de novo sobre a questão do nascimento, né? Para que ele se torne acessível para todas as pessoas, né? Eu vejo esse Uhum, processo como uma oportunidade, a gente uhum, cada vez mais tornar possível essas discussões, né? sim. É fundamental, sabe? Eu sinto assim que uma das bases assim da minha conduta, né, do que eu procuro realmente, além da minha intuição, além do meu conhecimento, além de tudo que é necessário, que é importante, que todas as experiências somaram, eu deixo também entrar muito assim, como eu recebo esse ser como pessoa aqui na Terra, né? Não como uma parteira ou uma obstetriz, como eu recebo como pessoa, qual é a minha conduta, né, em relação a isso? Olhar para esse lado. Então, assim, quando eu faço isso, apesar do cansaço, apesar às vezes de deslocamentos, de viagens, de coisas que a gente se compromete, né, com as pessoas para que a gente possa estar com elas no momento do nascimento do filho delas. Então, todo esse comprometimento, claro que é também muito exaustivo, né? A gente tem que saber usar, dosar quanto é possível estar, né, em nascimentos, ou se vira uma máquina, ou se vira um atendimento industrial, como um hospital que trabalha com 10, 15 partos por noite, né, onde os profissionais também se desgastam e
é muito, muito movimento. Então, assim, é uma Uhum, diferença partejar desse lugar, né? uhum. Mas, Bem enfim. importante essa tua fala, Marilídia, porque acho que é legal até para a gente deixar em live, na tua apresentação, você fala que tu é parteria, é a parteria tradicional, mas também tem a formação na obstetrícia. Como é que é essa relação? Como que a Ai, gente pode enxergar essa relação, né? Porque às vezes pode ter alguma confusão, será que existe algum conflito desse olhar, espaços de atuação? E a gente sabe, né, que os espaços de atuação, eles têm, eles estão em construção, né? Mas o sim. que você tem para nos dizer desse lugar? Porque eu achei muito interessante, né? É muito Uhum, importante essas duas, esses encontros de lugares, né? Porque uhum, tu é uma parteira tradicional e ao mesmo tempo formada na obstetrícia, e isso me dá esse lugar de espaço que você está falando, sabe? uhum, Desse uhum. respeito para com o profissional que também está precisando repensar suas atitudes, né? O espaço hospitalar, Sim. e a questão da parteria tradicional, né? Como é que essas duas coisas se encontram? Olha, realmente esse é o lugar, né? Esse é aquele lugarzinho assim difícil. Difícil assim, mais do ponto de vista do que significou para mim, né? Ir Isso, adentrar um espaço acadêmico, né? O que é isso? Eu fiz isso com 48 anos de idade, então eu estudei com meninas muito novas. Passamos por muitas e muitas aprovações, muitas e muitas contestações. Ainda mais eu que já tinha, né, uma experiência, né, anterior de partejar. Por isso, parteira tradicional. claro, imaginei, claro. Porque o partejar, ele entrou na minha vida muito cedo, assim, a princípio, ele entrou na minha vida com 23 anos, né? Quando eu tive a minha primeira filha em uma casa de parto. E Fantástico. isso fez com que o meu olhar sobre o partejar também mudasse, né? Eu entendi o que era. E é isso que eu procuro fazer hoje também, passar para essas mulheres, né? Nasceu a parteira, ali nasceu a parteira. Exato, Uhum. exatamente. E nasceu por um interesse que eu descobri mais posteriormente, não naquele momento, né? Ainda estava amadurecendo isso, que eu descobri da hereditariedade, da ancestralidade também da minha hierarquia familiar, né? Então Ai, impactante. eu tenho um avô negro que nasceu no Espírito Santo e que vai para São Paulo ser médico da companhia da FEPASA. Então ele era um médico negro nessa época em que praticamente não existiam médicos negros, né? Então Pois isso é, é muito impactante. E eu me lembro assim quando eu era criança de estar sempre presente em Barretos, que é a cidade onde ele atuou, presente no consultório, olhando balancinha de neném, essas coisas a gente vai descobrindo, assim, depois que a lindo. ancestralidade vai se mostrando, né? É bonito isso. E aí, desse encontro, surgiu um interesse do cuidado muito cedo. Eu me lembro de gostar de cuidar, né? E todo o meu percurso de trabalho, ele foi sobre o cuidar. Então, eu me sinto também uma cuidadora, assim, desse lugar, desse portal, né? Não que ele tenha sido fácil, mas, assim, na maternidade eu vivi coisas muito fortes. Então, isso também me formou, isso também foi bom, né? Então, assim, acho que é isso. E aí a obstetrícia veio e me disse: pega sua bagagem e coloca ela na porta de fora do hospital e venha ser aquilo que a gente precisa aqui dentro. Então, de fato, existe uma desumanização. Existe uma postura de não saber o nome da paciente para que você possa se proteger afetivamente. Isso é complicado para uma parteira tradicional, né? Fazer isso, Imagino, imagino, né? imagino. Porque Uhum. eu trabalho através dessa ligação espiritual do amor, da conexão, da recepção. É isso que eu trabalho com as mães, né? Trazê-las para esse lugar. Então, e os pais também, né? E às vezes num lugar mais autoritário, às vezes tendo que ser enfática, porque às vezes se apresentam situações, né? Que a obstetrícia, por exemplo, me presenteou. Todo o treinamento dentro da obstetrícia me presenteou a poder ter segurança no atendimento, né?
Claro, tem essa estrutura espiritual, ela sempre está junto, mas é naquelas horas que você tem que parar, pensar qual é o próximo passo agora, ter uma atitude correta, né, em relação àquelas duas vidas, né? Aí a gente é, É um busca encontro, né? realmente o conhecimento, né? O conhecimento é de muita valia. Saber Que é o aonde encontro, estamos. É. isso que me parece que tu tá me dizendo, daí tem esse encontro das técnicas, né? Das técnicas, dos saberes entre o do tradicional, né, e a obstetrícia. Então, tem uma somatória desse olhar, né, no teu Uhum, agregar, né? Eu uhum, entendo que são essas uhum, técnicas que vão fazendo essa tua prática. E disso tem a questão da educação, né? Eu vejo esse processo como aprendizagem mesmo, e saber dessas escolhas de que momento você vai trazer esses dois universos, esses dois mundos e tornar o seu, né, da Marilide, assim. uhum, Como uhum, tornar esse teu atendimento, nessa tua acolhida, nesse teu trabalho, eu vejo muito do processo educativo, né? De como uhum, você passa isso, de como você uhum. atua, né? Eu assim, eu tenho um prazer imenso. Eu venho de uma família de educadores também, né? Minha mãe era diretora de escola, trabalhou muito tempo, né, com educação, minhas tias, todas meus tios. Então, assim, eu sempre tive um lado assim, eu não quero saber de educação, né? Eu não quero ir para esse lado. Mas, assim, não tinha jeito, assim, sempre estava rolando. E até eu me aceitar também nesse lugar de quem pode ser um porta-voz, né, de transmissão desses conhecimentos todos, dessa interação entre algo que é muito intuitivo da terra, do conhecimento, da convivência, da ancestralidade, né, e daquilo que é, né, a ciência, que entra dando todo um respaldo, né, para essa atuação e mostrando que sim, precisa ter segurança. É importante, as mulheres têm direito a ter segurança dos seus partos, né? Uhum, E ela só tendo segurança elas vão parir, senão elas não vão nem parir direito, né? Porque elas sim. precisam confiar no seu ambiente e nos seus atendentes. E é disso que se trata, né? Uhum, uhum. Então Independente se é hospitalar ou não, né? Nesse caso. exatamente, Uhum. exatamente. Sobre toda essa segurança. E por É. que Chapada Diamantina, Marilídia? Por Aí que paz? tem que perguntar para a alma da minha filha. Ela quis nascer aí, ela quis ir morar aí. Ela quis. Ela Que fez um longo fantástico. percurso, mas isso uma outra história. É, mas ela me trouxe para Chapada, né? Buscando uma assistência. Eu não encontrei a assistência que eu procurava. Eu estava me autoassistindo e era muita responsabilidade, né? Eu estava em viagem, então eu acabei vindo para cá num chamado também da Bahia, porque meu pai era da Bahia, né? E minha avó era da Bahia, né? E avó paterna, né? Então, assim, tem uma ancestralidade também do rezo, das rezadeiras, das ervas, né? Que percorreu todo o meu caminhar também, né? E aí eu vejo que, poxa, né? Chapada Diamantina parecia ser uma coisa interessante, eu não sabia nem o que que era, para falar a verdade. Eu queria estar no mar naquele momento. Eu fui para Valença. De Valença, eu decidi, grávida de 8 meses, eu fui para o Vale do Capão, na Chapada Diamantina, com duas crianças. Então, assim, foi meio um momento de virada, uma loucura, assim, mas aquela coraçonada, né? Tipo, voo, né? E aí eu fiz a minha vida, né? Praticamente aqui, vivo aqui desde 2000, né? Eu vivo aqui na Chapada Diamantina. E fiz dessa vida, né, aquilo que acreditava, né? E tô aqui, tô fazendo meu trabalho, que eu amo, né? Assim, ainda viajo bastante para poder atender, né? E algumas pessoas me solicitam, nunca eu procuro, elas me procuram, elas me reconhecem, né? E aqui na comunidade também. Então, assim, eu me sinto num lugar muito tranquilo de estar num caminho bem centrado mesmo, né, do meu trabalho, querendo transmitir os conhecimentos, né,
às vezes não tem nem tanta energia, né? Porque tem que ter energia para dar aula, né? Para ser professora é um negócio brincadeira, não, né? Não é Então, brincadeira. Mas ser parteira também não, né, gente? Porque sempre é o descanso de parto, é um é, atendimento, esse cenário da atividade, da realidade cotidiana também de uma parteira não é fácil. eu diria assim, ele tem que ser inteiro, né? Ele tem que ser tudo. Você só vai e aí as coisas vão acontecendo, né? Porque é isso, é um chamado forte, né? E às vezes é melhor nem entender, né? Por quê? Porque é só isso mesmo, E vai né? levando. E É. projetos, Marilídia? Tem um projeto que você Ai, gostaria de compartilhar com a gente? projetos. Isso, para como uma referência? Olha, eu tenho a intenção, né, de estar logo em breve retomando, né, o Doulas Diamantinas, que é a formação de doulas. Ainda não temos uma data, né, mas a formação vai acontecer esse ano ainda, híbrida ou em forma de vivência presencial, né? É, mas ela vai ter um tempo mais de extensão, porque tem as horas também, né? A gente tem que cumprir 180 horas, que eu acho um bom tempo, sabe, para se aprender. E é muita coisa, né, dentro da doulagem, né? Só a doulagem já é tanto, né? Faz uma parte tão grande, né, do que é o nascimento. Então, é, eu sinto isso, assim, que eu posso estar transmitindo esse conhecimento em breve novamente. Ainda estou um pouco me resguardando, estou fazendo as coisas mais devagar um pouquinho, né? Para me E como é que cuidar também. funcionaria? Isso, com certeza, tu tem que estar bem, né? E como é que funciona? Explica aí, pode ser que tenha alguém que sinta esse chamado para dolagem, né? Como é que ele É, a, do, funciona? Essas a 180 princípio, horas, esse é, curso? é um curso de 180 horas, tá? Ele acontece Uhum. em formato online, em cursos presenciais online. Será que caiu? Tá girando? Eu acho que ela caiu. Aqui. Oi, Marilídia, tá me Então, vendo? caiu um pouquinho. Assim, Aí, voltou. Aqui, você ó. caiu um pouquinho. Eu vou Tá. repetir, só Isso. trazendo, né? O Doulas Diamantinas, ele traz uma iniciação, tá? Eu diria. Ele é uma iniciação ao que é o cuidado, tá? Porque eu acho que antes da gente cuidar de alguém, a gente precisa também saber se cuidar e saber compreender onde estão as nossas feridas como mulher, né? Onde eu tenho minhas dificuldades, se é no tocar. Eu acho que a gente tem que chegar já um pouquinho trabalhada no lugar de quem vai cuidar, sabe? E essa vivência com as mulheres, com a música, com a arte, com o conhecimento, ela é muito bonita. Ela acontece 32 horas, tá? Essa vivência, são 4 dias. E acontece o curso paralelo online em módulos, tá? Então, assim, essa é a minha visão do Doulas Diamantina 2022, porque ele já foi diferente, né? Porque a gente já viveu tempos diferentes, mas tem Sim. que se adaptar. Então, assim, a ideia é essa, é estar com esse grupo e aí elas vão receber, depois dessas 180 horas, a certificação de doula, né? E vão se cadastrar na Associação de Doulas da Bahia, né? Que é a associação com quem eu trabalho. E elas passam a integrar um corpo. Se elas forem da Bahia, elas vão integrar um corpo de doulas da Bahia. Se não, elas vão estar visíveis também, né, para outros coletivos, enfim, indicações. E eu acho assim que vão estar sempre a par também politicamente do que está acontecendo, né, no âmbito das doulas. Então, esse é um pouquinho assim, a minha contribuição, né? E, Uhum. e quem quiser se aprofundar, que eu já tive a possibilidade, mas agora eu comecei com uma turma bem pequenininha de 4 pessoas que fizeram o Arte de Partejar, que é uma iniciação ao cuidado
do ponto de vista da parteira. Ele é diferente do que o de doulas, né? Então ele traz esse olhar da parteira, da conversa, de como ela tratar as questões, né? Enfim, ele é bem didático. E esse eu tô ainda amadurecendo ele vai ter um novo módulo, que vai ser o módulo parto. Eu já tive o módulo gestação, quem quiser pode fazer o parto antes do gestação, não importa, mas vai precisar pelo menos dos 3, 4, né? Para poder ter uma base, né? E poder se certificar no sentido de se reconhecer nesse lugar, né? Da parteria, ou no mínimo aderir a um conhecimento que vai ser útil também como doula, tá? E quem pode fazer? E quem pode fazer, Marilídia? Quem quiser pode fazer. Então é um chamado para aprendizagem desse conhecimento, ter aprendizagem desse tema, estar ali pertinho com uma parteira, aprendendo a ouvir ela falar, qual o ponto de vista dela. Então então é o chamado. Manda aqui pra gente depois, que a gente coloca também a chamadinha para circular, né? E fica com essa ponte da gente sempre ajudar também nos projetos das parteiras, né? E você está participando de um documentário também, Marilídia? Eu tô. E aí, qual é o nome do documentário? Eu tô rindo porque eu faço tanta coisa que às vezes eu até esqueço, sabe? De tudo que eu tô fazendo. Ah, mas isso é bom até, né? Ó, Marilídia, antes de você falar, deixa eu te dizer uma coisa, ó. Tem aqui um comentário que é legal a gente falar, que é a Valéria, que é doula. Sou doula há 10 anos e apaixonada pelo meu trabalho. E tenho muita vontade de ir para a Chapada Diamantina. Olha aí o convite, né? Ó, bem-vinda, Valéria. Bem-vinda. Tem aqui também a Júlia Retor, acho que é a Capanema, tá ruim aqui para mim enxergar. Sou psicóloga perinatal, posso? Acho pode. Que sim, todo mundo. Legal, todo mundo legal. pode. Todo Inclusive, mundo pode. assim, muita gente pergunta, né? Às vezes a gente tem essa pergunta, né, de pessoas, de homens que querem fazer o curso de doulas, né? E aí sempre isso, no início gerava assim, tipo, poxa, é um território tão feminino, né? E aí, assim, mas também trouxe esse olhar, né? A gente precisa olhar para os dois lados, gente. A gente precisa olhar para o masculino e para o feminino em nós, em nossos companheiros, né? A gente precisa, de alguma forma, integrá-los, né? Eles fazem parte dessa criação dentro da gestação, né? Da criação de um ser, né? Então é tão importante esse pai, essa mãe, né? Então buscar integrar as famílias, né? Então eu acho que quando a gente fala de educação, trazer os pais é fundamental. Assim, eu sou instrutora do Gentle Birth, que é esse curso de potente, aliás. Aliás, Gentle Birth, gente, eu ganhei de presente, veio do céu, assim, eu nem sei direito como é que chegou, mas não é por ser instrutora nem nada. Eu sinto uma diferença gritante nas minhas gestantes que pariram após terem feito um treinamento de mindfulness, de presença, de foco, de autovisualização, de auto-hipnose. E elas pariram de uma forma tão delas que isso me deu tanto orgulho. Assim, eu falei, gente, que legal, né? Que bom que isso existe, né? Então, é isso. Eu divido, né, com todas vocês que estiverem, de alguma forma, interagindo comigo, né? Eu divido esse conhecimento que é tão vasto, tão bonito, né? E é um prazer fazer isso. É um prazer contribuir para que mais e mais mulheres percebam esse universo que é tão bonito, né? É isso. Eu confesso que eu preciso aprender mais, né, sobre as técnicas as quais você está utilizando, né, mas é isso, é esse saber e essa atenção que vai se dando e aprimorando cada vez mais, que a gente tem que correr atrás também para ir aprendendo, né. E que legal, muito legal, assim, de ver essa intensidade, né, do que essa construção para realmente ser uma parteira, né.
o quanto precisa estar estudando o tempo todo, qual precisa estar Nossa. atento ao tempo todo, né? E além de tudo, de como também ter esse tato humano, né? De estar presente para os casais, para as mães solos, para, enfim, de como dar atenção específica até para cada uma dessas pessoas, dentro das suas necessidades. E a outra, Marilídia, mais do que os homens serem convidados, eles não precisam mais, né? Eles são convocados à própria vida, né? Eles precisam estar, acho que é uma outra masculinidade, uma masculinidade saudável. E é uma oportunidade, né? Quando tem esse momento da gestação, é a oportunidade, talvez até para curar esse masculino, né? Às vezes muito ferido, o masculino ferido dentro de uma sociedade tão tóxica, né? Com a masculinidade também, nessa construção do que é o homem. É isso mesmo, é um momento, né? Eu diria, é um momento de virada. Chegamos na beira do precipício. Não tem como recuar, né? Segundo Michel Odan, chegamos na beira do precipício. Cabe a nós recuarmos. Marilídia, arruma um pouquinho mais só tua câmera, por gentileza, a gente tá vendo só isso. E o projeto, fala um pouco. Melhorou, agora sim, vejo o teu rosto. Fala um pouquinho pra gente do. Eu dei uma olhada, uma passada muito rápida, eu vi que você estava num documentário. Eu não consegui olhar a sinopse, mas fala um pouquinho pra gente. E depois também dá essa indicação para assistir, já que você está nessa atividade, nessas 1000 coisas, não sei como você dá conta. Nem mas eu sei. Qual é a importância desse documentário, o que ele fala, para a gente poder assistir? Bom, o documentário foi realizado pelo Cantos de Gaia. Visitem o site Cantos de Gaia. E foi idealizado e realizado pela querida Janaína, que nos propôs fazer um documentário retratando as parteiras aqui da Chapada, né? Cada uma representando o seu elemento mais próximo, né? Então como eu tô aqui no meio de uma caverna, né? Quando você olha assim, você vê pedra para tudo quanto é lado. Eu entrei na representação da terra, né? E todo o trabalho que eu faço relacionado à terra, dentro do elemento terra. Então a gente filmou uma cena de uma bênção dentro de uma caverna. Isso tudo é vivenciado com o áudio, né? É importante usar fone de ouvido, porque é uma viagem visual e também sonora daquilo que é a Chapada Diamantina. Então é muito bonito o documentário. E ele traz essa leveza, né, da gestação como arte, como sonho, né? Quando ele traz as sereias nadando, né, aqui nas águas de águas límpidas, né? Da Pratinha. Então, assim, tem cenas muito bonitas da Chapada. Recomendo muito. Ele pode ser visto pelo YouTube do Cantos de Gaia, tá? Ele não vai ficar disponível por muito tempo, porque está participando de alguns festivais, então se puder, assista logo. Recomende, né? É muito, muito, muito bacana mesmo. E todas as pessoas envolvidas são pessoas muito queridas, conhecidas, amigas, né? Irmãs, então assim, é muito bonito mesmo ter construído essa linguagem, né, para mostrar para o mundo o que é, gente, a conexão com o ser, né, com o ser divino que somos, que estamos gestando, né, com essa natureza maravilhosa que abraça, que nos cuida, com essas águas, né. Então a terra vem aí para fazer germinar, fazer crescer, fazer mais e mais pessoas terem esse contato, né? Essa é a proposta do filme. E fica o convite para Janaína. Janaína, vem aqui falar com a gente também, né? Que legal. Faz que legal. Uma fortalecida, passo o contato. Se ela quiser esse é o espaço para vir construir aquilo, né? Coletivo, a ideia do coletivo é exatamente para a gente divulgar. Que lindo, quantas coisas, né? Pois Marilídia, eu acho que é uma fonte. Tu tem alguma autora, algum livro que você gostaria de indicar pra gente, que a gente sempre pergunta, e depois lá no final da Educação da Vida tu contar uma história de parto pra gente. Tá. Deixa eu ver, que eu indico. Isso, tem algum autor, alguma autora que você esteja... Especificamente para as grávidas, para os pais? Ou para... O que você quiser, o que você acha que é importante nesse momento da sua vida, que tu tem um significado, né? Então eu vou fazer uma indicação para
os pais e para as mães futuras que possam ler isso. É, O Bebê do Amanhã, um novo paradigma para a criação dos filhos. É do Thomas Verne e da Pamela Weintraub. E a Uhum. editora é Barani. Acho que a gente tem que botar aí no E isso a chat. gente coloca ali, a gente vai deixar na legenda legal e já o pessoal Aham. pesquisa. Eu acho que ele traz um olhar diferente sobre o que estamos fazendo aqui, né? É bem interessante. Que Recomendo a legal já. todos os pais. E quem não quiser ler muito, mas quiser ler um pouco, tem o manual os 10 Mandamentos para Futuros Pais, da ANEP, que é Poxa, fantástico também, então tá na tá? mão, é bem mais fácil ainda, mais fácil É, ainda. é Tem a bem listagem. legal. Que legal, que legal. Muito obrigada, Marilídia. Nossa, eu vou anotar tudo e vou deixar certinho para todo mundo buscar a referência. E a gente agora encaminha para o final, né, da nossa entrevista, da nossa conversa, da nossa roda, e essa ponte aqui entre o Rio Grande do Sul e a Chapada Diamantina na Bahia. Vontade de conhecer esse lugar. Tu parece ser um portal mesmo, uma abertura, um convite, que fique esses caminhos abertos também. E aí, educação da vida, como parteira, quer contar um caso pra gente? Quer contar uma história de parto? Uma coisa bonita para ficar para as pessoas também se inspirarem, né? Tenho feito essa Uhum. pergunta até para as pessoas que não são parteiras, porque o que tem acontecido de movimento da gente saber que o papel da parteira atuante nas comunidades, a presença tão forte, presença das parteiras, né? E as histórias de parto que sempre nos conectam, elevam, né? Uhum. Uhum. Tô pensando qual parto que eu vou contar. Eu fico imaginando que para ti, para Oh, meu escolher Deus. Tem que um escolher amor, um. que mudou uma chavezinha aí dentro, ou que ficou na memória, né? Bom, eu vou falar de uma iniciação que eu tive dentro do trabalho de parto, que é algo muito sério, que eu sigo e assim tenho muita honra, né, de fazer parte dessa guiança, tá? Eu tive a oportunidade de atender um parto com Dona Francisquinha, que é a parteira indígena Xauandaua, que tem uma experiência vasta, muitos filhos, muitos netos, muitos bisnetos, né? E Dona Francisquinha teve um período aqui comigo, aqui na minha casa, e nós recebemos uma criança juntas. E isso foi uma bênção muito grande, assim, que eu senti que eu recebi. Era uma mãe bastante, digamos, atípica, porque muito nova, 20 anos. Então, assim, uma mãe muito nova, então precisou de todo um acolhimento e esse serzinho chegou assim dentro de muito acolhimento, porque foi bem no período que a gente estava dando curso. Então, todas as doulas puderam doulá-la, foi muito bonito esse movimento. E Dona Francisquinha também estava presente. Então, quando ela entrou em trabalho de parto, atendemos nós duas do trabalho de parto. E aí eu tive a bênção de estar em um parto como aprendiz de Dona Francisquinha, né? E observei tudo que acontecia, fui introduzida o parto dentro da linha do Santo Daime, o que eu sinto que me fortaleceu a guiança espiritual bastante. Então, assim, esse chamado, né? É, e aí foi tão bonito, assim, ter vivido essa tranquilidade. É disso que as mulheres precisam de tranquilidade. Todos nós, né? E isso foi um turning point, assim, mudou, né? Aquela coisa que gira, né, na mente da gente, porque a gente a gente automatiza. Quando a gente faz muitos partos, isso automatiza. E não é justo com quem está parindo isso. Porque a pessoa que está parindo pela primeira vez. Ela precisa receber tudo que ela pode, que merece, né? E nem sempre é possível isso dentro da realidade, né, humana. Mas, assim, eu me sinto muito abençoada de estar seguindo esse caminho e ter essa guiança por trás. Muito bom.
Nossa, que coisa linda. E esse desafio de trazer em palavras essas emoções, esses sentimentos, eu agradeço, se em algum momento colocou como desafio, porque eu imagino quantas coisas mexem, né, até chegar a palavra, né? E às vezes não é justo, porque a emoção, ela e os sentimentos da gente traduzidos, às vezes, acaba sendo injusto com o que a gente sente, né? Mas esse desafio de poder partilhar para outras pessoas aquilo que nós somos, a grandiosidade, e assim, eu te agradeço muito, muito, muito por você ter prontamente dito sim para essa live, para estar aqui com a gente e dar oportunidade para as pessoas olharem, né, para o trabalho das parteiras tradicionais. E tem algo que você gostaria de falar que não foi colocado nessa pergunta, que você gostaria de deixar como mensagem, chamada para a Chapada Diamantina, para o teu trabalho? Olha, difícil de dizer, assim, eu acho que nesse momento a gente precisa amar. Primeiramente, amar. Tudo que a gente faz, tudo que a gente sente, para que a gente possa expandir o nosso coração, né? E pedir essa luz mesmo, né? Para que essa luz cresça, né? Do olhar pelo outro, da coletividade, que somos uma coisa só. Então, esse chamado mesmo, vamos olhar com mais cuidado um para o outro, com os passos que damos, né? E acolher, né, quem ainda não está conseguindo e encaminhar da melhor maneira, né? E se cuidar também, né? Estamos num momento que pede muito cuidado, muito cuidado. Não é um momento de grandes expansões, eu sinto. Então é um momento de ir para dentro, de olhar para nossa casa, para o nosso dentro, e a partir daí desenvolver um ser amoroso, né, perante o externo, para que a gente vibre isso, porque senão a gente vai estar sempre alimentando, né, uma coisa densa que a gente não pode nutrir de forma alguma. Infelizmente a gente não pode nutrir isso. Mas é isso, a gente tem que preservar em todas as instâncias. Nossa, Né? que linda essa mensagem. Extremamente sincera e muito obrigada por esse presente dessa fala final. Eu espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente. Eu espero que possa retornar em outros momentos, com outros projetos também, nos tenha como parceria. E muito obrigada, Marilídia. Muito obrigada. Tá? Vai ficar Gratidão pelo salva, convite. Regina. Eu que fico muito feliz mesmo. Um grande abraço para Obrigada, você. querida. Tá? Obrigada. E obrigada por todas as pessoas que aqui passaram e deixaram os comentários, né? Dizendo que já assistiram também o documentário, tem gente dizendo que é maravilhoso, que recomenda, e pelas companheiras e parceiras dessa discussão, desse trato tão sensível que é o parto e nascimento. Um beijo, Gratidão, Marilita. querida. Obrigada. Até Obrigada. mais. Até mais. Obrigada, gente.